Olá, amados irmãos de todo o Brasil, de todo o mundo. Eu sou o missionário Leonardo. Estamos aqui no canal Missões na Europa. Estamos aqui com o entrevistado, o pastor Salvador Royce, que está em Astúrias. Tudo bom, pastor? Tudo bom. Aqui um abraço para todo mundo que está escutando aí o programa. É uma alegria estar compartilhando com vocês. Que legal. Hoje nós vamos falar sobre vários tópicos aqui. Vamos estar falando como o pastor chegou aqui, quanto tempo ele tem, onde ele está. Enfim, ele vai se apresentar e vamos dar as honras a ele aí, para que ele possa dar início aí um pouco aí da sua vida nesse tempo todo aqui na Espanha. Vai, pastor. Tá, vamos lá. Eu moro aqui em Astúrias, no norte da Espanha, já faz 21 anos. Eu tive 7 anos de preparação para vir, Deus falando, confirmando. Eu me preparei um pouco, aprendi um pouco o idioma. Eu vim com a minha família. Eu vim aqui por 30 dias. Eu vim aqui de férias por 30 Uau, dias. Eu que vim aqui legal. com dinheiro para passar 30 dias, com a mala, com 2 crianças, e fiquei. Eram umas férias, mas eu vi que Deus estava falando, estava abrindo as portas e fiquei. Graças a Deus estou até hoje, nunca me faltou um prato de comida, nunca faltou uma Amém. casa, nunca faltou um cobertor. E foi uma experiência um pouco atípica, né? Mas é Deus que faz essas coisas. E nos primeiros anos, algumas igrejas me ajudaram, como eu vim assim um pouco de surpresa, né? 5 igrejas me ajudavam. Era o tempo do Fernando Henrique ainda no Brasil, e o dólar estava igual o E o dólar eu? estava igual que o real, mais ou menos. É. Então as igrejas me mandavam R$ 1.000, era US$ 1.000, mas Uau. depois foi baixando. Depois de 6 meses baixou a metade. Depois de um ano, R$ 1.000 que a turma me mandava era 250 euros, quer dizer, que não dava Uau. nem para me pagar o aluguel. Meu Daí eu tive Deus. que fazer que nem Paulo, remangar as mangas e trabalhar, fazer tenda. Em vez de fazer tenda, fui trabalhar numa tenda, porque aqui loja chama tenda. Sim, verdade. E Tenda, tive sim, muitos sim. anos vendendo sapato, ponta de estoque de sapatos, carregando caminhão. Eu sou contador de profissão, minha esposa é professora. Tivemos que trabalhar, minha esposa foi trabalhar de limpando casas, eu trabalhei de servente de pedreiro, e minhas mãos não caiu não, irmãos, nem os anel caiu. Que Quer dizer, são legal. circunstâncias que o missionário tem que passar. Ou eu voltava para trás, ou ficava. E um conselho que eu dou para os missionários que estão chegando agora é permanecer. Não importa o que aconteça, tem que permanecer. Como tem uma expressão aqui na Espanha, não se pode tirar a toalha. E Isso. porque o inimigo aqui funciona muito na mente, inclusive na mente também dos missionários, dos Sim. pastores. A gente tem que lutar contra isso, lutar contra o desânimo, lutar contra os pensamentos e permanecer na vontade de Deus. Porque eu aprendi uma coisa nesses 21 anos. Quando você está no lugar que Deus te enviou, ele vai suprir de uma maneira ou de outra, vai suprir teu ministério. Amém. E o que mais que a gente podia comentar? Nós estamos agora, depois de 12 anos aqui, ajudando outros ministérios. Claro, todo missionário tem a ilusão de abrir um ministério, de abrir uma igreja. Sim. Eu estive ajudando por 12 anos outros pastores, e faz 10 anos que nós começamos um ministério próprio aqui em Astúrias, no norte da Espanha. Inclusive, eu tenho aí temos na Galícia e temos em Oviedo e em Astúrias nós temos base missionárias também da Jocum aí também. Sim, eu conheço pessoal aqui, o Pedro, a Núria, são amigos E, nossos aqui. isso, verdade. O Pedro, a gente se conhece há um tempo já, quem também tem um programa da Jocum que se faz muito aí, chama-se Nico. Então, a gente está sempre em contato, eu direciono também esse programa aqui em Cáceres também. Mas é bênção, porque eu fico feliz com isso, pastor, porque eu sempre converso com a minha esposa e quando eu vejo alguém trabalhando de verdade, quando alguém começa uma coisa, não importa que seja 21 anos atrás, ou 10 anos, ou 3 anos, mas quando alguém prossiga, quando alguém continua à frente com esse ministério, mesmo passando tanta dificuldade, isso me traz uma felicidade tremenda por conhecer o pouco que eu conheço aqui, alguma cultura, o que as pessoas sentem quando ontem mesmo nós estávamos indo para o culto aqui na base missionária e a polícia nos parou, mandou sair do carro, perguntou o que eu estava levando, porque eu estava colocando algumas bolsas, ele seguiu a gente até o local do culto, mandou tirar a bolsa para fora, ele viu que era comida, que era o lanche que a gente faz aqui nos cultos, e, enfim, e isso me trouxe um pouco de tristeza, porque acontece tanta coisa nas cidades aqui na Espanha, e eles tampam seus olhos para que os turistas não vejam o que está acontecendo, e isso aconteceu com um casal de cristão, mas enfim, deu tudo certo, a gente não deve nada, nós estamos somente servindo a Deus aqui. Eu falei, realmente sou cristão, estou aqui indo para um culto, essa comida aqui é para fazer um lanche, e deu tudo certo, graças a Deus.
mas eu fico feliz demais quando eu vejo alguém, uma família que começa aqui e fica tanto tempo aqui e continua até hoje com essa felicidade, essa alegria, contando aquilo que já passou, mas contando para animar outros missionários que estão vindo, animar outras pessoas que estão querendo vir para cá, implantar a igreja, crescer o ministério. Eu sempre falo, gente, vem para a Espanha, mas vem trabalhar. Pastor, eu queria saber, falar um pouco sobre como foi esse começo das igrejas, quantas igrejas tem, os ministérios, enfim, resume um pouco aí para a gente. Então, nós começamos em uma casa no ano 2010, numa cidade que se chama Candais, que não tinha nenhuma igreja evangélica. Uau. Um casal, eu conheci o casal até trabalhando na construção, o irmão, e ele falou assim, olha, cada 2 meses só que eu vou para uma cidade grande para ir num culto. Porque, inclusive, eles não tinham documentação, eles tinham medo de ficar pegando ônibus, trem, e ser abordado e ser devolvido para o país, porque, claro, ele já tinha 65 anos, a esposa também quase 60, então eles tinham medo. Daí eu me prontifiquei, né? Deus já tinha dado uma orientação para essa cidade, que está a 20 quilômetros de onde que eu moro, e eu falei assim, se vocês quiserem, eu posso começar a fazer um culto, uma vez por semana na casa de vocês. Uhum. E aceitaram, o irmãozinho tocava o violão, então ele tocava o violão, nós pregava. Às vezes eu levava alguém da igreja aqui que eu estava colaborando, às vezes ia algum amigo meu que era mexicano, também cantava, e a gente teve um ano assim. Mas Uau, aqui não é muito costume dos espanhóis ir numa casa, era um apartamento bem velho, parecia um apartamento assim de um filme de terror, porque você pisava, fazia barulho nas madeiras assim, na hora de subir a escada fazia aquele barulhinho assim, nheque, nheque. Então não Meu importa, Deus. o importante não é os começos, né? A gente não pode menosprezar os pequenos começos. Claro, sim, Tivemos sim. aí um ano nessa casa, a gente via que não ia muita gente, depois chegou outra família de Barcelona, e já era minha família, a família desse casal, e outra família, já era, a gente ia ficar apertado no apartamento. Daí a gente começou a buscar um local. Começou a buscar local, aqui tem dificuldade, porque uns têm coluna, outros têm muita umidade, outros vai estar muito perto dos vizinhos, vai fazer barulho. Mas a gente conseguiu um local, a irmã mudou, foi para um apartamento melhor, e embaixo do apartamento dela tinha um local, estava vazio, estava tudo feio, porque tinha algumas coisas no local e tiraram o papel de parede, então a parede ficou toda feia, tiraram o chão, que era meio de plástico, então estava tudo feio, não tinha instalação elétrica, tinha 2 buracos na parede, estava bem feio. Mas eu me comprometi com o dono, ele fez um desconto no valor do aluguel e me comprometi de arrumar, mesmo sem ter condições, e começamos ali, pouco a pouco, sem recursos, entrava 20 euros, comprava parafuso, entrava 50 euros, comprava cimento. Que legal. Muita dificuldade ali, veio a polícia, fechou o local, porque a gente não tinha todas as permissões para estar reformando, tivemos 3 meses fechado, aí fazíamos o culto na casa de uma irmã em cima, no 3º andar, e graças a Deus conseguimos reformar, Deus mandou os recursos assim de uma maneira sobrenatural, de pouquinho, Glória a tu dava Deus. 50, tu dava 100, ficamos um ano reformando o local, de 2011 a 2012, 2012 a gente inaugurou o local, mais ou menos 100 metros quadrados, tinha umas 20 pessoas, e isso foi em 2012 que a gente inaugurou e estamos lá até hoje. Daí Uau. já saiu 2 igrejas mais em outras cidades diferentes. Que benção, glória a Deus, pastor. E eu fico feliz com isso. Nesse período que o senhor está aqui, o senhor poderia nos contar aqui para os ouvintes aqui do canal Missões na Europa, um testemunho que marcou, que marca até hoje assim a sua vida, que o senhor lembra assim bem, bem nítido? Bom, são muitos, né? Mas eu vou pegar praticamente um dos mais importantes. Legal. Eu cheguei aqui com 2 filhos, como eu tinha falado. Eu tinha uma filha chamada Rebeca, um filho chamado Samuel. E no ano de 2013, Deus me deu outra filha. Deus me deu uma filha da terra, uma filha espanhola. Uau. Ela não tinha pai, ela era filha de mãe solteira, e foi chegando na nossa casa, foi tendo amizade com a minha filha Rebeca, e foi vindo passar o final de semana, depois um dia a mais. Em 2011, ela foi fazer um seminário na Inglaterra, porque ela sentiu de Deus de deixar a faculdade, que ela estava fazendo psicologia, foi para um seminário na Inglaterra, MTA, não sei muito bem como fala. E depois que ela veio do seminário, a mãe dela tinha casado de novo, e o novo esposo tinha muitos filhos, não tinha nem lugar físico na casa dela. E Deus falou para mim, não receba ela como uma obreira, senão como uma filha. Uau. E começou a vir ficar mais tempo em casa, graças a Deus, em 2013 isso, e começou a chamar de pai, de mãe, de papai, de mamãe, e ficou filha mesmo, de verdade. Adotei ela com 22 anos,
E eu adotei ela em 2013. E em 2013 mesmo, meu filho cumpriu 18 anos, quis voltar para o Brasil para estar com a família. Esteve trabalhando aí um tempo, se independizou dos parentes. Depois ele foi fazer um seminário no interior de São Paulo, um seminário intensivo, que era de tempo completo numa chácara, né? E quando ele estava para voltar em 2015, ele foi no mar para despedir do mar e faleceu aí, com 19 anos. Então Deus sabe o que faz, né? Não é um testemunho triste, senão alegre. Que antes de levar um filho, Deus já preparou uma filha para mim e agora a casa está cheia. Eu tenho minha filha Rebeca, tenho minha filha Raquel, que é espanhola, e agora esse ano Deus deu outro presente, um sobrinho meu que é missionário e veio nos ajudar também. Tem 20 anos, ele é músico, ele também é pregador. Então, graças a Deus que Deus está mandando os obreiros para nos ajudar, porque a obra aqui é muito grande. Amém. E nesse tempo todo que o senhor está aqui, o senhor tem alguma estratégia para falar de como evangelizar na Espanha? Porque eu sinto que algumas cidades aqui na Espanha, cada uma tem uma estratégia diferente. Como eu falei há alguns tempos nas redes sociais, tem aqui em Extremadura foi um pouco difícil quando começamos, mas Deus foi nos dando estratégia. E tem outras cidades que nós já fomos também em Jaén, fomos em Málaga, já fomos em Cantábria, fomos em Huelva, enfim, várias cidades aqui já em Galícia, e cada uma é uma estratégia diferente que Deus nos dá, e algo novo sempre acontece, ou então algo que não acontece porque a estratégia que nós tivemos não foi muito bem-vinda. Então, a gente sempre ora a Deus, pergunta a Deus o que ele quer que façamos aí com esse país, com essas pessoas, como entregar, como falar, e aí Deus nos dá essa estratégia e nós entramos. Eu queria saber do senhor, aqui nesse tempo que o senhor está aqui, qual foi a estratégia assim, que o senhor teve mais assim, benefícios para chegar às pessoas, mais facilidade para chegar às pessoas assim, evangelizar e falar um pouco do amor de Deus? Ok. Bom, primeiro vamos falar da tua terra, depois Sim. vamos falar da minha terra. Amém. É que você foi para um lugar difícil, meu irmão, extrema dura. A terra está extrema dura. Aqui é extremo mesmo. Mas tem um ditado que fala, né? Pedra dura, água mole, tanto bate até que fura. Até que fura, então, sim. É só insistir que Deus vai dar fruto. É verdade. Quando a gente chegou aqui, ainda tinha o paradigma de falar, né? Que Espanha é cemitério de missionários. Sim, eu escutei muito Nós isso. começamos a repreender isso desde que a gente chegou. Não, Espanha não é cemitério de missionários, Espanha é terra fértil. Verdade. Nós começamos a profetizar isso, começamos a proferir, começamos a acreditar nisso, mesmo que nossos olhos viam coisas diferentes, mesmo que as circunstâncias eram diferentes, mas a gente creu em Deus. E como aquela passagem que Jesus fala para os discípulos, que estiveram pescando toda a noite e não pescaram nada. Eu acho que todo missionário passa esse processo aqui na Espanha, na Europa. Sim. E nós começamos a fazer orientado pela palavra de Deus. Sim. Né? Não que Jesus falou assim, faz na rádio, faz com folheto agora. Não foi nada disso. Mas o que está dando fruto nas nossas igrejas, principalmente na nossa igreja de Rijon, que esse ano praticamente dobrou o número de membros. O ano passado éramos como 15 pessoas, agora nós já estamos mais de 30 pessoas, só nesse ano. Amém. É a oração. Amém. Nós temos feito evangelismo aqui orando. Amém. Orando na igreja, orando na cidade, orando no monte, porque a gente entendeu assim que as pessoas estão atadas, estão Sim. amarradas. Então, quando a gente ora, você está liberando as pessoas para poder vir ouvir a palavra e receber o evangelho de Jesus. Amém. Então, a estratégia que a gente tem usado é orar. E alguma vez a gente sai para fazer algum tipo de evangelismo, mas o resultado está vindo através da oração. Glória a Deus. É importante que quando chegamos aqui em 2017, nós fomos para um povoado chamado Aldeia del Cano, aqui em Extremadura, um povoado muito pequeno. Nas estatísticas está como 38 habitantes. Ele tem capacidade para, em média, 6 mil. Tem casa para 6 mil pessoas morar, mas ele está esvaziando, enfim, está se acabando. E conhecemos o prefeito dessa cidade. O prefeito falou assim para a gente assim, ele estava de bermuda, chinelo, entregando, até estranhei, porque é difícil ver alguém de chinelo aqui nessa comunidade autônoma, e ele falou assim, eu estou aqui entregando as cartas, porque o carteiro está de férias, e eu falei assim, e o senhor é o quê? Morador? Ele falou assim, não, eu sou o prefeito da cidade. Eu estranhei na hora, fiquei assustado.
ele falou assim, eu sou a última criança a nascer nessa cidade. Isso me deu um impacto fortíssimo, porque aqui em Extremadura a maioridade é quase 70%. Aqui os jovens são pouquíssimos demais. E quando sai sai do povoado e vai para a capital, como não só a capital como Cássia, mas como Madrid e Barcelona para fazer faculdade, eles não retornam, porque crescem, começam a trabalhar e ficam por lá. Então a gente teve uma experiência com um senhor dessa cidade e ele falou assim que ele nunca recebeu um abraço de um cristão nessa cidade. Eu falei assim, então eu vou dar um abraço no senhor agora e vou dar um presente. Dei um Novo Testamento, uma Bíblia, foi uma Bíblia mesmo, dei para ele e eu vi que o olho dele encheu de lágrimas. Então, assim, a gente começou a acreditar que deveríamos evangelizar os povoados. Eu não sei se aí em Astúrias existem povoados assim, eu creio que sim também. Tem muitos. Tem muitos, né? E eu fiquei muito assim alegre com que Deus começou a colocar em nossos corações para atacar esses povoados, para ir nesses povoados. Então, assim, eu fico muito feliz pela vida do Senhor, por esse tempo que está aqui e por essas estratégias, porque, com certeza, a oração ela faz muito efeito nesse momento. É a principal arma do cristão. Eu queria saber o seguinte, o que o senhor aconselha para os missionários que estão querendo vir aqui para a Espanha, que estão com pensamentos de querer chegar aqui e implantar uma igreja ou evangelizar, enfim, qual o conselho que o senhor dá para os missionários que querem vir aqui começar um trabalho ministerial aqui na Espanha? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é de suma importância ter uma confirmação da parte de Deus. Porque o missionário não pode vir por emoção, não pode vir porque é outro continente, porque é Europa, porque se vem pela emoção, em menos de 2 anos está voltando. É o que eu tenho visto aqui. Eu estou aqui em Astúrias, é uma terra difícil também, eu já vi muitos missionários, até missionários americanos, australianos, alemães, que tinham 2, 3 mil euros de sustento, que podia estar vivendo muito bem. E às vezes fica 1 ano, 2, 3, 4, não vê os frutos que gostaria de ver e volta desanimado. Então aqui você não pode ficar preocupado com os frutos. Sim. Porque a Bíblia fala para a gente lançar a semente. Daí quem faz crescer a semente é Deus. Deus não nos chamou para converter as pessoas. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Amém. Nós temos que pregar a palavra, como vocês estão fazendo, lançar a semente, dando Bíblia, dando Novo Testamento, tanto físico como verbal, né? E deixar os resultados na mão de Deus. Os resultados que a gente está vendo hoje não é o meu trabalho, não é a minha experiência, porque as outras experiências que eu tive foi que nem os discípulos, foi tudo mal, não deu certo, não consegui pescar nada. Sim. Então, tem que esperar o resultado do Senhor. Esse é o conselho que eu dou para os missionários que querem vir. Não vir na emoção, não vir por aventura, senão ter uma confirmação da parte de Deus. Daí, se Deus confirma, você tem que ficar onde Deus te mandou e permanecer. O segredo aqui é permanecer. Não importa os resultados, não importa os teus sentimentos, não importa as tuas emoções, não importa as circunstâncias. É permanecer onde Deus te pôs. E com o tempo, você vai começar a ver os frutos. Amém. E nesse período que o senhor está com essas igrejas aí, eu sinto assim, como eu falei no início do vídeo, é muito importante a perseverança, a oração, crer que o Senhor, que Deus está direcionando, crer que Deus está aí tendo esse foco. Mas eu queria saber o seguinte, nesse período aí, o senhor teve algum tipo de... O senhor falou alguma dificuldade, mas alguma dificuldade que nessa dificuldade, Deus falou assim, tem que fazer isso, e essa dificuldade se acabou, ou teve alguma outra estratégia, ou teve que buscar recorrer a algo para que pudesse, sabe, dar continuidade nisso aí? Mas você pergunta assim, algo pessoal ou algo assim na área de evangelismo? Não, algo pessoal. Algo pessoal, eu acho que talvez a dificuldade de muitos missionários, principalmente brasileiros e latinos, é a economia. Sim. Conforme eu falei, né, o real baixou muito de valor, eu patinei com a economia, e o missionário brasileiro, talvez eu me incluo primeiro, né, a gente vai muito na emoção. Eu vou comprar pela fé, eu vou usar o cartão de crédito pela fé, mas isso não é fé. Eu aprendi que isso é usar mal os recursos que Deus dá. Às vezes a gente faz contas, faz dívidas, que faz parte um pouco da cultura brasileira, da cultura latina. E eu patinei, eu fiquei 20 anos no vermelho. Juntou muitas dívidas, até que eu escutei uma pregação de um pastor da Colômbia, dizendo que as dívidas é uma maldição. A Bíblia fala, não deveis nada para ninguém. E às vezes a gente não faz caso a esse versículo.
É E a gente fica verdade. devendo. Eu paguei muitos juros, paguei muito empréstimo e cartão de crédito, até que eu aprendi que isso era uma maldição, pedi perdão para Deus, quebrei os cartões de crédito, tive uma reunião com a família e falei assim, olha, gente, a partir de agora, se a gente tem, a gente compra. Se não tem, não compra. Amém. Isso faz como mais ou menos 10 anos. Graças a Deus que Deus me ajudou a pagar minhas dívidas. Amém. Hoje eu não tenho dívida nenhuma, graças a Deus. Amém. E a partir desse momento, não era que eu não estava usando a fé, é que eu estava obedecendo a Deus. Eu não estava fazendo dívida, devendo nada para ninguém. E eu comecei a aprender a viver por fé. Que é, se você tem, você compra. Se você não tem, você não compra. E Deus começou a me abençoar. Eu morava numa casa velha, Deus providenciou uma casa nova para mim morar. Eu pago aluguel, mas graças a Deus estou contente que todos os meses Deus dá o recurso para pagar o aluguel. Começamos a ter carro melhores, que eu sempre tinha carro velho, começamos a ter carros melhores. A minha filha Rebeca pôde estudar faculdade, não precisei dar nem €1 para pagar a faculdade, tudo com bolsa de estudo. Ainda sobrou para ela ir para o Brasil, sobrou para ela tirar a carteira de motorista. E Deus foi nos abençoando, mesmo que a família foi crescendo, os recursos também foi crescendo e vimos a mão de Deus. A partir do momento que você começa a depender de Deus, não depender da sua estratégia, da sua astúcia, da experiência passada que a gente teve talvez trabalhando secularmente, quando você começa a depender de Deus, aí você vai ver a mão de Deus provendo suas necessidades. Amém. E eu tive muita experiência, eu estou tendo muita experiência com essa parte de financeira, é que nós, né, eu e minha esposa, vivemos aqui pela fé, literalmente. Então, o nosso visto aqui é feito pela Jocum, então não nos dá direito a trabalhar. O que a gente ora muito, que até vou perguntar ao senhor também, a gente ora muito para que as igrejas brasileiras elas venham a entender o que nós estamos fazendo aqui, por que Deus nos trouxe para cá, porque existem igrejas no Brasil de 7, 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, existem igrejas imensas, e essa igreja aí poderia, pelo menos uma vez no mês, levantar uma oferta aí, vamos dar a entender assim, de R$1 por pessoa e enviar para um missionário na Espanha ou qualquer outro lugar do mundo. O que me entristece é porque eles querem enviar missionários, esses missionários que são enviados geralmente não ficam no local, como o senhor até disse aí, que muitos ficam aqui 1, 2 anos, depois retornam para o seu país de destino. Eu acho que as igrejas brasileiras deveriam virar mais os seus olhos e as suas orações para os missionários que estão aqui no campo missionário, como Espanha, enfim, Europa, porque eu sinto essa necessidade, nós sentimos muito essa necessidade nesses 3 anos que estamos vivendo aqui, e a gente sente, porque eu tentei fazer fotografia, tentei fazer outras coisas, mas me alertaram o seguinte, olha, se alguém reclamar ou alguma coisa for na polícia, você pode ser deportado, porque o seu visto não dá direito de trabalhar. E eu queria saber do senhor agora, o que o senhor assim, falaria, ou qual a visão do senhor sobre as igrejas brasileiras em prol dos missionários aqui no campo missionário? Bom, eu vou dar um exemplo até um pouco pessoal. Vocês estão me vendo aqui, bonito aqui, bonitão, mas eu tinha 30 quilos mais do que eu tenho hoje. Rapaz. Nos 2, 3 últimos anos, graças a Deus, Deus me ajudou, eu tive que mudar minha mente, né? Não Fiz operação nem nada, mas Deus me ajudou a baixar esse excesso de peso que eu estava. Eu acho que a igreja brasileira está com excesso de peso nas ofertas, nas contas das igrejas, porque estão só comendo, estão só se alimentando. Sim. E a gente tem que ver o mundo. A igreja do Senhor está no mundo, não só está no Brasil. Verdade. Aqui nós somos 3 igrejas pequenas, estamos começando, mas cada uma adotou um missionário em alguma parte do mundo. Amém. Porque a gente não pode ter só a visão que Espanha precisa receber oração, precisa receber recursos. Porque um rio, se a água está parada, vai apodrecer. Sim. Um rio tem que fluir. O que a gente recebe, a gente tem que dar. Eu tenho até aprendido. Muitos amigos aqui sempre me convidavam para tomar um café, me convidavam para comer fora. Hoje, graças a Deus, eu tenho essas condições de convidar alguém para tomar um café, de convidar alguém para comer fora no restaurante, porque um dia alguém plantou em mim. E hoje, graças a Deus, Deus me dá recursos para mim viver e abençoar outras pessoas, irmãos que chegam estrangeiros de outros lugares. A gente pode abrir a mão, ajudar essas pessoas. Então, os recursos que Deus nos dá é para repartir com os demais. Porque senão a gente vai estar engordando e vai só estar estragando a nossa saúde. Então, que isso não aconteça com a igreja brasileira. Que não queira só engordar,
ter uma vida cômoda no Brasil e esquecer da igreja no resto do mundo. Amém. Eu gostaria, pastor, agora para finalizarmos, que o senhor fizesse uma oração pela Espanha, pela Astúrias, por essas cidades aí onde tem as igrejas, e também por outras cidades, também, enfim, por toda a Espanha, para que Deus também possa vir aí a tocar no coração de muitas igrejas brasileiras, de muitos pastores, não só no Brasil, mas todo mundo, como o senhor tem dificuldade, nós temos dificuldade, muitos missionários que estão aqui têm sua dificuldade. Hoje mesmo o euro está quase R$ 5, um euro. Então, assim, a gente sente essa pressão. Eu sempre falo com a minha esposa, muitas das vezes as pessoas falam assim, quem nos envia no nosso dinheiro, nossa oferta missionária é Deus. Deus toca no coração das pessoas e as pessoas enviam o dinheiro para nós. Então, que Deus possa tocar no coração de grandes igrejas, grandes empresas aí, possam vir a ver os outros missionários, não só aqui na Espanha, como o senhor disse, mas também em todo o mundo, e venham também a sentir o mesmo sentimento que nós temos por essas almas aqui. Eu queria que o senhor fizesse uma oração agora pela Espanha, em nome de Jesus. Tá bom. Eu não falei, nós estamos aqui em Astúrias, nós temos uma igreja em Candás, que é uma cidade que é a única igreja evangélica. Amém. Temos uma igreja em Gijón, que é onde eu moro, que é a cidade mais grande de Astúrias. Aqui tem outras igrejas, mas nós temos um local também. E temos igreja em Návia, que já é quase fronteira com Galícia. Nós temos que viajar 100 quilômetros para ir 2 vezes por semana, porque também é a única igreja da cidade. Então, vamos estar orando por essas cidades e para os outros companheiros que estão também no mesmo labor que a gente aqui na Espanha. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por esse grupo, Senhor, por esse canal de missões na Espanha, na Europa, Senhor. Eu fiquei sabendo faz pouco tempo desse grupo, Senhor, que o Senhor esteja ajudando, Senhor, os pastores, os missionários, Senhor, que estão nessas cidades pequenas, cidades grandes, Senhor. Nós vemos de um avivamento, vemos do Brasil, outros pastores vêm de outros lugares da América do Sul ou dos Estados Unidos, que são países que estão no avivamento, Senhor, que estão em tempo de colher. E aqui, Senhor, mais no tempo de plantar, nós estamos no tempo de arrancar o toco, Senhor, de preparar a terra, Senhor. Que o Senhor seja, Senhor, nós entregamos nossas vidas na mão de Deus, entregamos nossas famílias, entregamos nossas profissões, nossa casa, nossa igreja, nosso conforto no Brasil e em outros países, Senhor. Nós entregamos nossas vidas, entregamos nosso futuro nas mãos de Deus, Senhor. E como o caso aqui do irmão, não pode estar trabalhando, Senhor, secularmente, mas que o Senhor levante vida, Senhor, levante intercessores. Às vezes a gente espera dos irmãos, das igrejas, Senhor, mas que sabemos que não vamos mover a Deus do seu lugar, não vamos mover a Deus do seu trono, mas sabemos que através da nossa oração vamos mover a mão de Deus, vamos mover o favor de Deus. Ensina, Senhor, os teus servos a depender de Ti, Senhor, a não depender das pessoas, a não esperar das pessoas, porque às vezes nós nos decepcionamos, Senhor, quando esperamos em alguém e esse alguém não responde, Senhor, de uma maneira favorável. Mas nós clamamos, Senhor, ensina a nós, os obreiros, a depender de Ti, Senhor. E ensina também os irmãos a dar, Senhor, porque muitos irmãos têm condições de dar. Os irmãos no Brasil são empresários, Senhor, são artistas, são gente próspera, são gente abençoada. Abre a mente dos pastores, Senhor, dos presidentes, dos ministérios, Senhor, para que não queira, Senhor, saber só arrumar a igreja, deixar a igreja no luxo, ter programas de rádio, de televisão, que às vezes são caríssimos, Senhor. E saber que a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Jesus Cristo vai voltar aqui na terra para buscar, não está só no Brasil, não está só na América, mas que está espalhada por todo o mundo, Senhor. Assim como disse Tua palavra, Senhor, que nós temos que pregar em Jerusalém, Judeia, em Samaria, até os confins da terra, Senhor. Que os pastores possam ter essa visão, Senhor, de estar investindo em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, Pai. Abençoe esse grupo, abençoe esse ministério, Senhor, que podemos estar juntos, Senhor, estar unidos para ganhar a Europa para Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver uma coisa aqui, nós vamos concluir. Enfim, eu sou o missionário Leonardo, estive hoje conversando aqui com o pastor Salvador, que mora em Astúrias, e já está aqui há 21 anos, foi bênção de Deus. Eu peço a vocês aí que compartilhem, divulguem esse vídeo aí no canal Missões na Europa. Um grande abraço aí para o Glauber e mais os espectadores que estão nos vendo aí, que vocês possam aí compartilhar, divulgar, deixar seu like. Também venham a estar orando também pelo ministério do pastor Salvador. Amém. Qualquer coisa, deixa seu contato abaixo aí, deixa alguma pergunta, se quiser fazer futuramente para ele. Um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, paz. Tchau, Deus abençoe. Amém.